Relato real do lobisomem dos canaviais. A sombra que assombra a Canaera uma noite quente e úmida, em Vale do Açúcar, um povoado perdido entre os extensos canaviais do interior de São Paulo, onde o ar denso carregava o cheiro doce da cana esmagada e o odor acre de terra molhada pelas chuvas recentes. A lua cheia brilhava no céu como um disco de mel, lançando uma luz dourada sobre os campos infinitos de cana-de-açúcar. As casinhas de tijolo alinhadas ao longo de uma estrada de terra, lamacenta, e os galpões de madeira onde o barulho das máquinas de moagem ainda ecoava no silêncio da noite. O som dos sapos e do vento balançando as folhas compridas da cana enchia o ar, mas naquela noite havia algo mais, uma inquietação que os moradores sentiam como um peso no peito. O ano era 1991, e Vale do Açúcar, com suas ruas de chão batido e lampiões a gás piscando nas varandas, vivia num ritmo ditado pela safra e pela labuta. As histórias de assombração eram o tempero das conversas, contadas ao redor de fogueiras enquanto o café coava, mas naquela noite, o que sussurravam entre os terreiros era o medo do lobisomem dos canaviais, uma lenda que os cortadores de cana temiam mais do que facão cego ou febre. Seu Benedito, um cortador de cana aposentado de pele escura e mãos calejadas como madeira velha, estava na varanda de sua casa, fumando um cachimbo sob a luz fraca de um lampião pendurado num gancho na parede. O cheiro do fumo misturava-se ao ar doce da cana, e o som do cachimbo borbulhando era um ritual contra o silêncio da noite, até que um barulho o fez parar. Um farfalhar rápido, como algo grande cortando a cana, vindo do campo além do quintal. Ele apagou o cachimbo com os dedos calejados, levantou-se com o corpo rígido de quem já carregara muito machete e pegou uma lanterna de metal que guardava numa cadeira ao lado. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando as folhas verdes e os talos altos da cana. Mas então ele viu algo que fez seu sangue gelar. Uma sombra longa e encurvada movendo-se entre os canaviais, acompanhada por um par de olhos verdes que brilhavam como esmeraldas na noite. Não era porco selvagem nem capivara. Era algo maior, algo errado. "Santo Deus me proteja", murmurou ele, correndo para dentro e pegando o facão que usava na safra, o coração batendo como tambor enquanto trancava a porta com uma tranca de ferro. O lobisomem dos canaviais era uma história antiga, contada, desde os tempos em que os primeiros engenhos se ergueram no vale, por volta de 1880, trazendo escravos e depois imigrantes para cortar a cana que adoçava o mundo. Um desses homens, um italiano chamado Giuseppe Verdi, chegou ao povoado numa manhã de chuva fina, trazendo consigo uma trouxa de roupas e uma fama que ninguém ousava questionar. Era um sujeito de pele clara e olhos verdes, quase translúcidos, que pareciam cortar quem o encarasse. Falava pouco, mas tinha uma força que impressionava os cortadores, capaz de derrubar um talo de cana com um só golpe de facão. Diziam que ele viera fugido de uma fazenda em Campinas, após um incidente que envolveu a morte de um feitor numa noite de briga. Um crime que os mais velhos atribuíam a algo além da raiva humana. Giuseppe se instalou numa tapera no meio dos canaviais, perto de um riacho barrento que os locais chamavam de Sangue Doce. E logo os sinais começaram. Canas apareciam cortadas e rasgadas nos campos, com marcas de mordidas que pareciam feitas por dentes afiados. Porcos sumiam dos chiqueiros, encontrados dias depois com o sangue. Drenado e pegadas largas com garras que marcavam a lama surgiam ao redor da tapera nas noites de lua cheia. Certa vez, um grupo de cortadores resolveu pôr fim aos boatos. Liderados por João Machete, um homem forte de pele morena que conhecia cada canto dos canaviais, eles pegaram facões, espingardas de cartucho e uma rede de pesca reforçada. Pensando em capturar o que quer que fosse, entraram nos campos numa tarde de céu claro, o sol queimando a cana e aquecendo o ar úmido. Mas quando chegaram à tapera de Giuseppe, encontraram apenas silêncio. A porta de madeira estava escancarada, balançando com o vento, e o interior cheirava a enxofre e caldo de cana azedo.
No chão, havia um buraco cavado na terra, largo o bastante para um homem passar, com marcas de unhas que desciam para a escuridão. Antes que pudessem entrar, um rosnado subiu do buraco, seguido por uma forma que saltou sobre eles. Uma criatura de pelo castanho e emaranhado, olhos verdes brilhando como lanternas e dentes que reluziam como facas tortas. 2 cortadores caíram na hora, o peito rasgado por garras que pareciam cortar cana, enquanto João atirou e acertou a coisa no ombro, mas ela apenas rugiu e desapareceu entre os talos, deixando um rastro de sangue escuro que secou na lama. Desde então, o lobisomem dos canaviais virou uma certeza. Um espectro dos campos que assombrava as noites de lua cheia. Naquela noite de 1991, o lobisomem parecia mais faminto do que nunca. Mariana, uma menina de 12 anos que ajudava a mãe a vender bolo na feira, tinha saído para buscar água no riacho atrás da casa, a uns 60 metros dali. Carregava um balde de plástico e uma lanterna de pilha que piscava a cada passo, o feixe de luz dançando sobre os talos de cana, enquanto ela cantarolava uma música para afastar o calor e o silêncio. A lua cheia iluminava os canaviais, mas também tornava as sombras das folhas mais escuras, mais vivas. Foi então que ouviu um som, um farfalhar rápido, como algo cortando a cana, seguido por um grunhido que fez os sapos silenciarem. Virou-se, devagar, o balde caindo com um baque na lama, e viu 2 pontos verdes brilhando entre os talos. Olhos grandes e brilhantes, fixos nela, a uma altura que nenhum bicho dos campos podia ter. O coração disparou e ela correu, o vestido de algodão, rasgando-se nas folhas enquanto a lanterna caía e se apagava, deixando-a na luz crua da lua. Sentia algo atrás dela, o som de garras cortando cana, um bafo quente que cheirava a caldo de cana e sangue, levando-a a gritar por ajuda enquanto tropeçava na lama. Chegou em casa aos trancos, batendo na porta até o pai abrir, o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Seu Benedito, alertado pelos gritos, pegou a espingarda de cartucho e uma lanterna mais potente, enquanto a mãe, Dona Clara, uma mulher magra de cabelos grisalhos, acendia uma vela e rezava 1/3 em voz alta, pedindo proteção a São José. Benedito saiu para o quintal, o feixe de luz varrendo os canaviais, mas só encontrou o balde de Mariana, jogado perto do riacho, com marcas de dentes que haviam rachado o plástico como se fosse papel. Os cachorros do vilarejo latiam ao longe, mas nenhum se aproximava do campo, como se soubessem o que rondava ali. Ele voltou para dentro, trancou a porta com uma tranca de ferro e passou a noite vigiando, a espingarda no colo, enquanto os rugidos ecoavam pelos canaviais, ora distantes, ora tão próximos que pareciam vir do outro lado da parede. Na manhã seguinte, Vale do Açúcar estava em polvorosa. Mariana contava a história entre soluços, descrevendo os olhos verdes que a seguiram, uma presença que parecia mais sombra do que carne. Benedito reuniu os homens. O Zé Cortador, um homem baixo que trouxe uma garrucha enferrujada, o compadre, Tonho, um cortador forte que carregava um facão e um rosário de madeira, e até Dona Rosa, uma benzedeira de pele enrugada que apareceu com um saquinho de sal grosso e uma cruz de madeira de lei que ela mesma tinha talhado. Decidiram ir até os canaviais, onde Mariana viu a criatura, seguindo pegadas fundas na lama, que cheiravam a enxofre e levavam a tapera de Giuseppe Verdi. O sol ardia no céu, o calor refletindo na cana e aquecendo o ar úmido, mas o medo os mantinha gelados por dentro. Chegaram à tapera ao meio-dia, o silêncio dos canaviais quebrado apenas pelo canto rouco de um bem-te-vi que voava em círculos. A tapera era agora um monte de tábuas podres coberto de folhas de cana e lama seca. Mas o buraco no chão ainda estava lá, uma fenda escura entre os talos, exalando um vapor quente e fétido. Zé Cortador apontou a garrucha para o buraco, as mãos trêmulas manchadas de suor, enquanto Tonho segurava o facão com força.
os olhos inquietos vasculhando a cana ao redor. Dona Rosa ficou na frente, os pés descalços firmes na lama, e começou a jogar sal no buraco, murmurando uma reza que misturava o Pai Nosso com palavras estranhas em um dialeto caipira. Talvez um canto que aprendera com os avós que vieram das roças. De repente o chão tremeu. Um estremecer que levantou poeira e fez os talos de cana balançarem. Um rosnado subiu do buraco, seguido por um rugido que cortou o ar como um trovão seco. E então, ele apareceu. O lobisomem dos canaviais, uma figura colossal que saltou da terra como uma tempestade viva. Era alto, mais de 2,5 metros, com ombros largos cobertos de pelo castanho e emaranhado, úmido como a cana molhada, os músculos retesados brilhando sob a luz do sol. Os braços eram longos, terminando em garras curvas que pareciam facas, de cortar cana, e o rosto era um pesadelo em carne. Uma mandíbula torta, cheia de dentes afiados e amarelados, pingando uma baba espessa que cheirava a caldo de cana e morte, e olhos verdes, profundos e brilhantes, que pareciam esmeraldas cortando o dia claro. Ele soltou um rugido que fez o ar vibrar, o som ecoando pelos canaviais como um aviso ancestral. Tonho gritou e largou o facão, correndo para os talos mais próximos, enquanto Zé Cortador disparou a garrucha, o tiro acertando o peito da criatura, que rugiu de fúria, mas não caiu. Benedito avançou com a espingarda, atirando novamente, e acertando o ombro da coisa, arrancando um jato de sangue escuro que secou na lama. O lobisomem revidou com um golpe de garra que jogou Benedito contra um talo de cana, o peito sangrando onde as unhas rasgaram a camisa. Dona Rosa ergueu a cruz, os braços tremendo sob o peso, e gritou: "Volte para as sombras da cana, coisa ruim, que o sal te queime e a luz te enterre." Jogou o resto do sal na direção do lobisomem, os grãos caindo no pelo castanho e no chão, chiando como se tocassem fogo. A criatura hesitou, os olhos verdes piscando com algo que parecia raiva ou dor. Soltou um último rugido, grave e ressentido, que fez os pássaros levantarem voo das árvores próximas, e então recuou, saltando de volta para o buraco com uma rapidez que não combinava com seu tamanho. O pelo castanho desaparecendo na escuridão, enquanto a terra parecia fechar-se atrás dele. Os homens ficaram parados, ofegantes, o coração batendo nos ouvidos, enquanto Dona Rosa caiu de joelhos na lama, a cruz ainda na mão, rezando até o sol começar a descer atrás dos canaviais. Voltaram para o vilarejo em silêncio, carregando Benedito, que gemia com o peito envolto num pano rasgado. Dona Rosa ficou no campo por mais tempo, espalhando o que restava do sal ao redor do buraco e fincando a cruz na terra como um selo, murmurando preces até a noite cair e os canaviais voltarem ao seu silêncio úmido. Desde então, o lobisomem dos canaviais não reapareceu em Vale do Açúcar, mas os moradores ainda evitam o sangue doce nas noites de lua cheia, e o som de um farfalhar distante às vezes ecoa pela cana, lembrando-os de que algo ainda pode estar lá espreitando. Mariana cresceu, virou cozinheira como a mãe, mas nunca mais buscou água à noite, os olhos verdes do lobisomem gravados em seus pesadelos como um aviso que ela passou aos filhos. Dona Rosa morreu em 2003, numa tarde de chuva forte, e dizem que suas últimas palavras foram um sussurro ao vento, um segredo sobre o que ela enfrentou nos canaviais, talvez uma promessa, talvez uma maldição, para que o lobisomem ficasse preso nas sombras da cana, longe do vilarejo que ele um dia aterrorizou.